Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão fazendo as atividades? Pessoal, antes de começar a aula de hoje, eu queria dar um recadinho para vocês, tá? Todo mundo está respondendo as atividades muito bem. A maioria da turma está respondendo as atividades em dia e tudo certo. Mas para aqueles que ou atrasaram alguma atividade, certo? Ou ainda não responderam, respondam, porque a nossa disciplina ela está andando, certo? As atividades estão acumulando e é muito importante que vocês façam as atividades, tá? Não deixem para a última hora, porque depois a nota final eu vou ter que lançar no sistema e depois que eu lançar, não tem como mais responder a atividade, tá? Agora, dado esses recados, vamos para a aula de hoje. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre os meios de produção e trabalho e os recursos consumíveis. Quais são os meios, quais são os equipamentos, certo, que podem ajudar no nosso trabalho e como a gente pode utilizar os recursos da empresa da melhor maneira possível. Bom, iniciando nosso trabalho, a gente tem que conhecer alguns equipamentos básicos, que todos vocês já devem conhecer ou já ter visto algum deles, certo? Mas eu vou trazer na aula de hoje só para ressaltar, tudo bem? Eles. O primeiro que a gente vai falar é sobre os computadores. Os computadores, eles são o quê? Equipamentos muito importantes hoje em dia, porque nós precisamos deles para registrar entrada e saída de mercadoria, recebimento de pagamentos, certo? A gente consegue processar todo um volume muito grande de informação nos computadores. Nós temos também as fotocopiadoras, tá? Eu vou falar um pouco sobre os tipos que existem. Essas aqui são as famosas máquinas de Xerox, tá? Que a gente chama de Xerox, mas Xerox é o nome da marca que inventou esse tipo de produto, tá? E temos também as fotocópias, certo? Nossos trabalhos, eles são recheados de aspectos tecnológicos, de itens tecnológicos. Esses três são os três mais comuns, certo? Que provavelmente a gente vai ter em qualquer empresa, em qualquer escritório, em qualquer sala. Mas existem vários outros, por exemplo, como tablets, certo? Que a gente pode, por exemplo, se você for um vendedor externo, você vai poder registrar pedidos e esses pedidos vão ir direto para a empresa em tempo real, certo? A gente tem os smartphones que conseguem processar uma quantidade gigantesca também de informação e eles são equipamentos altamente móveis que todos nós aqui usamos tanto para responder as atividades da nossa disciplina, certo? Como também para nos comunicarmos com outros colegas, certo? E todos esses itens são o quê? Periféricos ao nosso trabalho. Nosso trabalho é uma atividade específica. Só que dentro do nosso trabalho, a gente tem várias ferramentas, vários aparelhos, certo? Que é importante nós conhecermos para conseguir utilizar da melhor maneira, tá? Por exemplo, as impressoras. As impressoras são as fotocopiadoras, tá? Eu trouxe o nome lá no slide passado de fotocopiadoras, mas vocês podem também chamá-las de impressoras. O problema é que fotocopiadora seria o nome mais ideal, porque ela não só imprime, certo? Aquele equipamento. Ele tira uma foto de um documento para daí ele gerar numa impressão numa superfície de papel, tá? Sobre as impressoras, a gente tem de vários tipos. A gente tem a impressora de impacto, certo? Que são as chamadas matriciais. Elas são impressoras muito antigas que eram utilizadas mais em fábricas, certo? A gente tem duas que a gente conhece muito bem hoje em dia, que são as impressoras de jato de tinta,
que são aquelas impressoras que usam os cartuchos, né, que a gente tem em casa ou a gente tem no escritório, na empresa, que utilizam cartuchos de tinta para que consiga imprimir, certo, algum documento ou imprimir aquela fotocópia. A de laser, a diferença da de tinta é porque em vez de um cartucho, certo, a gente usa um toner. Eu não sei se vocês sabem, mas a impressora a laser, aquele toner dela, em vez do, em comparação com a de jato de tinta, ele não tem um líquido, uma tinta dentro daquele toner. Ele tem um pó, certo? É um pó realmente preto, que pode ser de outras cores e tudo, mas de âmbito de forma geral, ele é preto, para que ele consiga fazer uma impressão a laser no papel. Por isso, pela utilização do laser e pela utilização desse pó, as impressões são muito mais econômicas. Você consegue, por exemplo, enquanto você pode imprimir com um cartucho 100 páginas, certo? 200 páginas, a depender do cartucho, com um toner de pó você consegue imprimir aproximadamente, vai depender muito do que você vai imprimir, da quantidade, tudo, mas você pode imprimir até 1.000 páginas, certo? Porque o laser tem uma precisão muito maior do que os cabeçotes do jato de tinta e também o uso do pó em vez de líquido é muito mais econômico. Nós temos também, sim, e uma recomendação, né? As impressoras matriciais, elas simplesmente caíram em desuso, então não tem uma recomendação para vocês aqui. Elas são muito comuns em, sei lá, instituições que ainda têm elas do tempo que elas foram compradas e não investiram num equipamento mais moderno. O jato de tinta, ela é ideal para impressões de imagens, certo? Para impressões mais nítidas ou, se você quiser, mais ricas em detalhes. A impressora laser, ela é mais recomendada para documentos, que é geralmente o que a gente utiliza mais no nosso trabalho, tá? Documentos, papéis, textos, então, de forma geral, a laser é mais indicada. Além, claro, de ela ser muito mais econômica do que a jato de tinta, certo? A gente tem também a impressora térmica, que ela é usada como fax, certo? Para imprimir o fax e para também na impressão daqueles cupom fiscal, daqueles cupons que quando a gente fatura uma venda, quando a gente vai no supermercado e compra alguma coisa, aquele papelzinho que a gente recebe, amarelinho, ele é um cupom fiscal, certo? O problema dela é exatamente que aqui naquele papel térmico ele desbota. Então, aquela informação, com o passar do tempo, ela se perde, certo? Existem meios de você conservar durante muito mais tempo aquela impressão naquele papel, mas de forma geral, com o passar do tempo, ele vai sumindo, tá? A gente tem também a impressora que usa solvente, certo? Que essa é a impressora utilizada mais em grandes empresas que utiliza tinta à base de solvente, ela é muito indicada para a impressão de adesivos automotivos, de banners, de faixas publicitárias, de outdoor, de propaganda, certo? Então, ela é utilizada para quando você precisa de uma saturação de cores, quando você precisa de cores muito fortes. Tanto que essa impressora é uma impressora tão específica que só quem utiliza ela hoje são empresas que têm na sua atividade principal, na sua atividade do dia a dia, trabalho, né, esses produtos, esses outdoors, banners, faixas, certo? Então, geralmente são mais gráficas, empresas que trabalham com gráfica, que trabalham com esse tipo de impressora. A gente também tem as impressoras do tipo plotter, que elas são utilizadas em estudos de arquitetura. Elas são impressoras que são especificamente desenhadas, tá? Para aqueles projetos que você tem plantas, certo? De imóveis ou de empresas, layouts, esse tipo de produto.
A gente também tem, dentre os vários equipamentos no nosso dia a dia do trabalho, a gente tem o digitalizador. O digitalizador é o famoso scanner, certo? É aquelas, digamos, naquelas impressoras que a gente chama também de multifuncional, tá? Que além de ela imprimir algum documento, ela o quê? Ela copia, certo? Ela tira uma fotocópia, tá? Os digitalizadores são responsáveis por produzir fotocópias de documentos. São aqueles equipamentos onde a gente coloca, certo, uma folha em cima de uma base de vidro, a gente tampa com a tampa de uma multifuncional, ou, no caso, de um scanner, e aí passa-se uma luz embaixo daquele vidro, daquela lente, aonde tira uma foto daquele documento e depois manda para impressão para que você consiga uma cópia, tá? Os digitalizadores fazem a famosa atividade de quando a gente vai tirar uma xerox de algum documento, tá? Eles são periféricos que são utilizados, certo? Porque eles podem tanto digitalizar documentos, como eu falei, como fotos, gráficos, textos. Então, qualquer coisa que esteja impresso em um papel, numa superfície do papel, possibilita a cópia daquele documento, tá? Ela é muito importante porque ela possibilita a digitalização daqueles documentos. Então, são muitas as empresas que têm documentos em, em armários, em gavetas, e é muito importante, claro, dependendo do que a empresa precisa e do que a empresa quer, que esses documentos sejam digitalizados. Hoje, as informações que não são digitalizadas, elas se perdem com o tempo, certo? Elas se deterioram por problemas climáticos ou algum problema que possa ocorrer com a empresa, como incêndio ou infiltração, certo? Então é muito importante que a gente consiga armazenar esses documentos de forma digital. Por isso que os scanners são tão importantes, tá? Eles também possibilitam que aqueles documentos possam ser compartilhados via e-mail, por exemplo, ou por qualquer outra plataforma digital, tá? Então, antigamente a gente precisava para entregar um documento, há muitos anos atrás, em outra época, realmente, a gente precisava de mandar um documento por correio, por alguma transportadora, para que esse documento chegasse a uma outra pessoa, para que a gente, sei lá, por exemplo, ela assinasse o documento e depois mandasse de volta. Imagine vocês quanto tempo não levava só para você conseguir uma assinatura de um documento de uma pessoa que estava em outra cidade ou em outro estado, tá? Hoje em dia você consegue isso em questões de minutos, só simplesmente mandando um e-mail pedindo para a pessoa imprimir, certo? Assinar, digitalizar ela, tirar uma fotocópia e enviar depois o documento assinado por e-mail, onde você só imprime, tá? Mas também existem dois tipos de scanners. Existem o scanner de mão. O scanner de mão não é tão convencional, tá? Ele é como se fosse um formato de uma pistola e você precisa passar por cima do papel, certo? Ele tem também um laser, exatamente como os scanners de mesa, que é o segundo que eu vou falar em seguir. Só que o problema dele é que ele tem o benefício da mobilidade. Você não fica preso a um lugar tendo que tirar várias cópias, certo? Daquele documento. Só que exatamente por ele ter essa mobilidade, ele também é impreciso. Ele, por muitas vezes, quando você escaneia aquele documento, escaneia aquele papel, você, quando vai transferir aquele arquivo que está na pistola para algum computador, porque aquela transferência pode ter falhas, seja porque aquela leitura não foi precisa, seja porque a transferência dos dados da pistola, do scanner de mão para o computador pode ocorrer alguma falha onde você possa ter que fazer toda a leitura novamente do papel. Aí imaginem vocês,
você está lendo um papel, se der erro no papel, imagine se você estiver fazendo a leitura de um livro ou de um arquivo de várias páginas. Se você tiver um problema com uma transferência, você vai ter que escanear todos os documentos novamente. Então, ele geralmente não é muito usado exatamente por essas falhas que podem ocorrer na transferência do arquivo. Já os scanners de mesa, por eles terem uma base fixa, certo? Que é semelhante a uma fotocopiadora, porque o scanner de mesa ele pode estar acoplado, certo? Em uma fotocopiadora, no caso, ela seria uma multifuncional, uma impressora multifuncional, ou ela pode ser simplesmente um equipamento que só escaneia documentos. Existem equipamentos que são só scanners de mesa, que você coloca, certo? Numa mesa, numa superfície, e você bota o documento lá, fecha uma tampa exatamente como nas impressoras multifuncionais e escaneia o documento, certo? Aquele equipamento, o scanner de mesa, vai ler o documento e daí vai gerar um arquivo digital, certo? Ele lê o documento naquela superfície plana, tá? Naquela superfície imóvel, aquele conteúdo, ele que está impresso, ele transfere automaticamente para o computador. Então, essa scanner de mesa, ela tem que automaticamente estar conectada a um computador, tá? Para ela funcionar, diferentemente do scanner de mão, onde você simplesmente escaneia e ele fica acoplado na memória do scanner, tá? E como o scanner de mesa, ele é mais imóvel, ele é parado, certo? Ele não tem os problemas da leitura do documento, certo? Ele é muito mais preciso por causa disso. Consequentemente, como ele é mais preciso e ele já está conectado via cabo, muitas vezes, a um computador, a transferência de arquivos é muito mais tranquila, muito mais segura, tá? Por isso que eles são os mais utilizados. Geralmente, uma empresa não compra só um scanner de mesa, ela geralmente compra o quê? O produto em conjunto, uma impressora multifuncional, que já vai ter o scanner de mesa e uma fotocopiadora, porque geralmente são equipamentos que são utilizados com uma função parecida. Você sempre vai precisar escanear um documento para imprimir uma cópia, então é difícil uma empresa comprar só um scanner de mesa, mas existe, está aí os benefícios dele para vocês. Outro tipo de equipamento comum, por exemplo, é quando a gente está no nosso trabalho e vai ter uma reunião, e na reunião a gente tem que apresentar para todo mundo alguns resultados de algum trabalho, ou fazer alguma apresentação de forma geral, a gente pode utilizar o projetor. O projetor, ele tem vários tipos, certo? Eu não trouxe tão detalhado para vocês, porque o que vocês mais precisam saber é a função dele, não os tipos. Porque a diferença dos tipos é simplesmente uma questão de resolução, certo? Que um vai ter uma resolução maior, o outro vai trazer uma capacidade melhor de projeção, então as imagens projetadas vão ser muito mais nítidas, certo? A visibilidade delas vai ser melhor. Então, a diferença é só o benefício de um para outro, mas as características são as mesmas. No projetor, o que é que ele faz? Ele exibe, certo? A tela de um computador, ou a tela de um notebook, ou até, dependendo do tipo de projetor que você tem, a tela de um celular, certo? Você pode conectar um projetor a um celular, a depender do cabo, a depender da conexão, porque existem projetores que você pode conectar em uma rede Wi-Fi, existem projetores que você pode conectar via Bluetooth, tá? Mas você, de forma geral, você conecta ele a um computador, exibe a tela daquele computador, certo? Numa superfície de forma ampliada. Então, você, por exemplo, projeta ele numa parede, onde a tela vai ser muito maior, certo? A projeção vai ser muito maior, e você consegue mostrar para um número maior de pessoas aquela apresentação, em comparação de você simplesmente fazer uma apresentação no computador, onde você fica limitado a uma tela menor e um número de pessoas menor também vai conseguir visualizar as informações, tá? Então, como você possibilita essa visão mais ampliada, atinge o quê? Um maior número de pessoas para assistir, por isso que ele é utilizado para apresentações, como também você pode exibir filmes, vídeos
e apresentações de forma geral, como eu falei antes, certo? Vocês também podem conhecer os projetores por data show, certo? É um outro nome que pode utilizar. Vocês também podem conhecer ele por. Eu não estou lembrado o nome exatamente, mas eu acho que é retroprojetor, que era um equipamento que eu não sei se vocês chegaram a ver eles. Era um equipamento que você tinha uma lâmpada, era um equipamento gigantesco onde você usava uma lâmpada. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, tá? É um equipamento gigantesco onde você tinha uma lâmpada e você fazia todas as projeções em lâminas de plástico. Deixa eu ver. Não, não é esse. É esse. Pronto. É exatamente assim. Você pegava esse equipamento, o retroprojetor, tá? Pegava esse equipamento, botava uma folha de plástico aqui, nessa base. Essa base jogava uma luz que refletia para cá. Daqui tinha um espelho que jogava para a parede, tá? Isso aqui é um retroprojetor antigo, ele não é mais utilizado hoje em dia, tá? Vamos voltar para os nossos slides. Existem também, pessoal, o fax telefax, que também não são mais equipamentos utilizados hoje em dia por causa do uso dos computadores. Com os computadores, esses dois equipamentos caíram em desuso, mas ainda existem algumas empresas que utilizam esses equipamentos. Os benefícios deles é que a gente conseguiria transferir, certo? A transferência de documentos utilizando a rede telefônica, certo? Então, para aqueles que chegaram a ter contato com a internet de escada, era exatamente assim que a gente fazia a transferência de arquivos há bastante tempo atrás, tá? Era por meio de fax e telefax, onde uma empresa mandava um documento para outra, certo? Sem antes da popularização de computadores, quando os computadores não eram tão baratos, tá? E exatamente essas máquinas de fax foram substituídas porque foram criados softwares como os e-mails que utilizam a transferência, que possibilitam a transferência desses arquivos de forma muito mais rápida e com a qualidade muito superior. Quando você precisava transferir algum documento via rede telefônica, como a transmissão de dados era muito pequena, certo? Existiam muitas. A quantidade de informação transmitida pela rede telefônica era muito pequena, você perdia muito na qualidade dos documentos. Hoje, você consegue, a depender do seu software, caso você consegue, às vezes, até aumentar a qualidade de imagem do documento numa cópia digital para que você consiga enviar por e-mail. Existem alguns softwares que você consegue um próprio aplicativo de celular. Existe aplicativo de celular onde você pode pesquisar, se vocês quiserem. Coloquem no celular de vocês, certo? Na loja de aplicativos e botem assim, scanner. Escrevam scanner na loja de aplicativos. E aí você vai ver lá que tem vários aplicativos que servem aqui. Eles vão tirar uma foto do documento que vocês querem e eles vão modificar aquela imagem para que fique muito nítido que você usou o quê? Uma fotocopiadora para você tirar aquela imagem. Muitos desses aplicativos melhoram a qualidade do documento, certo? Bom, pessoal, agora na nossa aula a gente vai falar sobre os recursos consumíveis, tá? Como a gente pode utilizar qual é a melhor maneira de utilizar esses recursos, como esses recursos podem ser usados para que a gente consiga melhores resultados no nosso trabalho, tá? Antes de mais nada, a gente tem que falar sobre otimização. Por que que otimizar é importante? É importante porque por se caracterizar pela forma mais rápida, pela melhor forma e mais rápida de se alcançar um objetivo estabelecido. Então, quando a gente consegue otimizar os nossos recursos, a gente consegue alcançar resultados da melhor forma possível e da forma mais rápida possível também.
Então, é muito importante que a gente consiga buscar uma otimização, tá? Eu falei para vocês sobre a questão de sempre precisar se aperfeiçoar, certo? Sempre precisar ficar melhorando. Então, a otimização é exatamente isso, é a gente buscar melhores resultados com o passar do tempo. A gente nunca pode simplesmente se contentar com o resultado do agora. A gente sempre tem que buscar melhorar no futuro, tá? Então, já que a, já que a otimização é tão importante para se alcançar um objetivo estabelecido, a gente sempre tem que ter ela em mente. A gente pode otimizar várias coisas, sejam eles processos, produtividade, o nosso próprio tempo a gente pode otimizar, tá? A gente pode otimizar nosso tempo através, por exemplo, de um uso, usando um aplicativo de celular como agenda. A gente bota na nossa agenda quais horários a gente quer fazer determinada atividade, por exemplo, de 8 horas a meio-dia. Eu vou estudar, certo? Algum curso que eu quero, de 2 da tarde, de meio-dia a 2 da tarde, eu vou preparar meu almoço, eu vou almoçar, certo? De 2 horas da tarde até as 4 horas, eu vou tirar um tempo de lazer, certo? Eu vou fazer pesquisa, eu vou ver vídeos que eu quero, eu vou assistir algum episódio, algum seriado, esse tipo de coisa. Então, existem várias formas de a gente otimizar nosso tempo, tá? Como também nossa produtividade e os processos dentro da empresa. Para isso, a gente tem que definir o quê? Prioridades. Para a gente conseguir obter uma maior eficácia, certo? Que eficácia, preste atenção nessas palavras, eficácia e eficiência. Eficácia está ligado a fazer as melhores escolhas, certo? Quando a gente consegue uma maior eficácia, quer dizer que a gente consegue escolher a melhor opção possível que a gente tem naquela situação, tá? E a gente também consegue uma maior eficiência, que é realizar da melhor maneira possível as atividades. Então, eficácia está ligado a você fazer as melhores escolhas e eficiência a realizar, certo, as coisas ou as atividades da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Conseguindo assim o quê? Um melhor rendimento no nosso trabalho. Se vocês entenderem, certo, que a otimização de processos, a otimização de tudo da nossa vida se baseia nessas duas palavras, eficácia e eficiência, vocês vão entender o porquê ela é tão importante, o porquê a otimização é tão importante para uma empresa se manter no mercado de trabalho, para uma empresa continuar se desenvolvendo, para a empresa continuar crescendo, como também para a gente, certo, como colaborador, como funcionário, conseguir crescer. Se a gente buscar sempre otimizar nosso trabalho, a gente sempre vai estar buscando melhores oportunidades, buscando promoções dentro da empresa, buscando cargos melhores, buscando um salário maior, certo? Então, pensem sempre nessa importância de otimizar o trabalho. A gente também pode organizar, certo, documentos em pastas com códigos. Isso é um exemplo de otimização, pessoal, certo? A gente, quando consegue organizar documentos, por que é que isso otimiza o nosso trabalho? Porque imagine vocês estão precisando de alguma informação e vocês vão ter que procurar um documento. Só o tempo que você está gastando procurando um documento, você já perdeu um tempo precioso que você poderia estar produzindo alguma coisa, executando alguma outra atividade ou fazendo alguma outra coisa que você precisa fazer, tá? É tanto que essa organização dos documentos, ela facilita a circulação da informação, tá? Definir um local correto para cada documento vai fazer com que toda vez que você precise de alguma informação, você saiba aonde aquela informação está, tá? Porque você sempre vai saber que um documento sempre vai estar no mesmo local, então você vai no mesmo local, você vai achar sempre a informação, e quando você precisar dela, você não vai perder tempo procurando, certo? É tão importante essa questão da organização dos documentos que existe um curso, existe uma profissão que foi criada exatamente para isso, que é a
biblioteconomia. A biblioteconomia, ela é um curso de graduação, certo? Na universidade, nas faculdades, onde você forma bibliotecários, onde eles aprendem vários códigos e vários sistemas de como organizar documentos e como aquela organização pode trazer, certo? Resultados muito melhores, uma otimização muito melhor, tá? Existe também, pessoal, a questão da racionalização. A racionalização, ela é uma ação, certo? É uma ação que usa os recursos da melhor maneira possível, tá? Ela é uma ação de usar da melhor maneira possível os recursos, certo? Então, vocês sempre têm que entender que quando a gente consegue racionalizar, a gente consegue usar melhor os recursos da empresa, usar melhor os recursos do nosso trabalho, usar melhor os nossos recursos intelectuais, certo? A gente pode racionalizar, certo? Materiais, certo? Energia, meios de transporte, ferramentas e até as nossas próprias habilidades. Vocês podem perguntar, professor, como é que a gente vai racionalizar a nossa habilidade? Eu sei como racionalizar energia, a gente economiza energia, a gente economiza material, a gente economiza gasolina, com isso a gente pode racionalizar as ferramentas, certo? Sabendo sempre utilizar elas da melhor maneira possível. Mas como é que a gente racionaliza as nossas habilidades? Bom, pensem comigo. Cada um de vocês tem uma habilidade para executar alguma atividade da melhor forma possível. Cada um tem um interesse diferente, cada um de vocês é uma pessoa diferente. E cada um de vocês tem habilidades que os outros não têm. Às vezes, um de vocês é melhor em matemática. Às vezes, um de vocês consegue ler um texto só de uma vez e entender toda a mensagem, toda a informação. Então, a gente racionalizar as habilidades seria utilizar as habilidades, certo? Da melhor maneira possível. Se você tem facilidade com matemática, você precisa trabalhar, por exemplo, numa parte que envolva muitos números, certo? Em alguma atividade, algum setor que envolva muitos números. Se você é bom com textos, você talvez fosse mais interessante. Se, desculpa, pessoal. Se vocês trabalhassem com algum tipo de relatório, utilizando documentos, certo? Agora, claro, isso quem vai definir o que cada um de vocês vai trabalhar vão ser os chefes de vocês, vai ser o RH. Então, isso muitas vezes não está ao nosso alcance. Mas você conhecendo, certo, melhor quais são suas habilidades, quais são seus pontos fortes, você vai conseguir sempre racionalizar e produzir melhor no seu trabalho. A racionalização ela é possível por meio também de uma mudança dos processos na empresa, tá? E também do uso de tecnologia. Uma empresa que consegue mudar os seus processos, que consegue mudar a sua forma de trabalhar, buscando alcançar melhores resultados, buscando utilizar melhor, certo? O que ela tem a oferecer, ela vai conseguir sempre, claro, aliado à tecnologia, ela vai conseguir, muito provavelmente, resultados muito superiores ao que ela já consegue hoje, certo? Racionalizar não é só uma questão de economizar. Racionalizar é uma questão de usar, certo? Melhor os nossos recursos. Então, a utilização de qualquer recurso que não seja altamente necessário, por exemplo, para a produção da atividade daquela empresa ou para a produção de alguma tarefa específica, ela vai ser considerada o quê? Um desperdício, certo? Qualquer coisa que não seja considerado importante para produzir alguma coisa, para produzir a atividade daquela empresa, ela é considerada um desperdício. E esse desperdício, ele tem que ser removido, certo? Do processo de produção.
porque aí a empresa economiza recurso, a empresa consegue fazer mais com menos, tá? Nosso recurso também, sobre a questão da racionalização, ela está ligada muito ao problema ou à questão, certo? Do sucesso da empresa. Se a empresa busca o sucesso, ela depende muito também de uma mudança cultural, certo? É necessário que todos os colaboradores estejam envolvidos nesse processo de mudança. Uma empresa que tem na sua cultura de simplesmente executar as atividades de uma maneira só, certo? Sem nunca buscar uma otimização, sem nunca buscar uma melhora contínua nos seus processos, ela não vai ter sucesso. Por quê? Porque a cultura dela faz com que as coisas sejam muito difíceis de mudar. Então, uma mudança cultural é muito importante e ela precisa envolver não só quem trabalha dentro da empresa, mas também as empresas, certo? Ou os parceiros que trabalham junto com essa empresa. Então, quando você consegue envolver todo o pessoal da sua empresa e as pessoas que trabalham em parceria, as outras empresas que trabalham em parceria, por exemplo, transportadoras, escritórios de contabilidade, você vai conseguir também resultados melhores, porque você vai estar aberto na sua cultura a buscar uma forma nova ou a melhor forma de trabalhar, tá? E as pessoas que forem atuar nessa mudança cultural, na busca pela racionalização, elas devem o quê? Antecipar ações. Então, elas têm que tomar ações, elas têm que ser proativas. Elas não podem ficar esperando, elas têm sempre que tomar atitudes, certo? Medindo sempre os recursos disponíveis. Esses recursos podem ser materiais ou humanos, certo? Então, você pode simplesmente alocar pessoas, pegar pessoas que trabalham melhor em outras atividades e tirar elas. Por exemplo, se você trabalha melhor com números, você não pode ficar trabalhando com relatórios. Então, você vai trabalhar numa parte que envolva mais números, análises financeiras, contas receber a pagar, prestação de contas, esse tipo de coisa, certo? Também essas pessoas elas precisam o quê? Medir os recursos de máquinas e matéria-prima. É muito importante para que a gente utilize a matéria-prima de uma forma melhor, para que a gente consiga, com uma quantidade, certo, menor, produzir mais. Então, uma empresa que produz mais com menos, ela o quê? Diminui custos, aumenta seu lucro e com isso consegue mais dinheiro. Conseguindo mais dinheiro, ela provavelmente vai conseguir alcançar o seu sucesso, tá? Como também utilizar as máquinas da melhor maneira. Seja, por exemplo, a empresa, para racionalizar as máquinas, elas precisam o quê? Dar treinamento para os colaboradores. Os colaboradores treinados, eles vão conseguir utilizar aquelas máquinas da melhor maneira, podendo até, por vezes, fazer alguma atividade de manutenção, se aquela manutenção for algo simples de fazer, já que ele conhece a máquina, certo? De forma geral, pessoal, a gente tem também a questão do planeta, certo? A gente tem recursos limitados, certo? E para que a gente não entre numa crise global de racionalização, a gente precisa aproveitar melhor recursos como água, certo? Deixa eu só ajeitar aqui, certo? Porque utilizando melhor a água, a gente vai conseguir o quê? Preservar nosso planeta, preservar nossos recursos naturais. E também utilizar o quê? Fontes de energias renováveis.
existe, pessoal, muitos incentivos, certo, de governos para que as empresas utilizem essas fontes de energia renováveis. Um exemplo muito claro de hoje em dia. Hoje em dia, estão sendo lançados vários modelos novos de carros. Esses carros, se vocês forem pesquisar, todos eles consomem muito menos combustível e todos eles possuem uma tecnologia muito mais avançada hoje em dia. Por quê? É só porque eles estão querendo entregar produtos novos, inovadores? Não. O governo brasileiro, ele exigiu que toda montadora de carro que melhorar os seus desempenhos, certo? Melhorar reduzir o seu índice de poluição, tá? Melhorar a sua eficiência energética, que é assim que chamam nos carros, elas vão conseguir o quê? Um incentivo do governo. Então, elas vão pagar menos tributos, certo? Então, as empresas, elas buscam o quê? Utilizar essas fontes de energia renovável, certo? Por exemplo, existem carros elétricos, existem carros que utilizam no seu motor uma tecnologia turbo para que aí consigam entregar uma potência muito maior, utilizando muito menos energia, tá? E isso leva ao quê? Leva a uma diminuição nos custos da empresa, por causa do benefício que o governo dá. Então, a utilização desses recursos renováveis não é só uma questão de salvar o planeta. Por muitas vezes também tem a questão de conseguir incentivos fiscais, o que vai trazer ao menor custo, vai trazer o menor custo para a empresa, tá? Terceirizar, ele também é uma possibilidade. Quando uma empresa não tem colaboradores, não tem, não tem pessoal qualificado o suficiente para executar uma determinada atividade, ela contrata uma empresa de fora para fazer. Por exemplo, muitas empresas, elas contratam serviços de contabilidade fora da empresa. Então, são outras empresas que fazem a atividade do setor contábil, o setor que vai fazer o levantamento de todas as compras que foram feitas, todas as vendas que foram feitas, quais são os impostos que a empresa tem que pagar, quanto imposto de renda a empresa tem que pagar, certo? Todo esse serviço contábil, de contabilidade, é, muitas vezes é uma empresa terceirizada que faz, certo? Então, esse tipo de racionalização, com a terceirização de alguns processos, ele pode trazer um melhor aproveitamento, certo? Gerando assim também uma maior qualidade, já que a empresa consegue contratar pelo um preço menor também, certo? Aquele tipo de serviço. Então, o que é que ela faz? Ela economiza dinheiro, então ela diminui seus custos e com isso consegue um serviço de maior qualidade, já que aquela empresa ela é especialista naquilo, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai para a nossa atividade. Na nossa atividade de hoje, eu quero que vocês respondam essas duas perguntas, tá? Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever um relatório, como se fosse um relatório para o superior de vocês, o chefe imediato de vocês, tá? Vocês vão escrever um relatório para eles respondendo essas duas perguntas: como você pode melhorar a sua produtividade, certo? E quais recursos ajudariam o seu trabalho na empresa. Então, quais são os itens, quais são os equipamentos que, se você tivesse no seu trabalho, se você tivesse à sua disposição, você conseguiria produzir mais. Isso, você conseguiria, aqueles equipamentos conseguiriam ajudar, certo? No seu trabalho. Você vai responder essas duas perguntas. Você tem que pensar em como você vai convencer o seu chefe, certo? Então se vocês quiserem, vocês podem inventar um chefe imaginário, tá? Mas se quiserem também pode utilizar o chefe real de vocês da empresa. Vocês vão ter que escrever um relatório onde aquele chefe teria que ler aquele relatório e ver se ele permite ou não, certo? Que você, ou se ele concorda ou não com o que você está escrevendo, certo? Pense que você tem que convencer aquele chefe.
certo? Aplicar suas ideias. Então, as suas ideias de como melhorar a sua produtividade e por que determinados equipamentos poderiam lhe ajudar, tá? Sempre o objetivo dessa responder essas duas perguntas é que você consiga entregar melhores resultados. Então, você tem que sempre entender que respondendo essas duas perguntas no relatório que vocês vão fazer para me entregar, tá? Você sempre tem que entender que o objetivo é entregar melhor resultado. Então, vocês vão ter que trabalhar, certo? De uma melhor forma, vocês vão ter que ter um desempenho melhor. Então, pensem nisso na hora que vocês forem escrever o relatório, certo? O prazo da nossa atividade é até a próxima quinta, como a data que tem aí. Essa atividade ela vai valer 3 pontos. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Então, fiquem bem, boa atividade e até a próxima aula.